Era para ser apenas o fim de mais um torneio internacional, mais uma página escrita no tão pesado calendário do Flamengo, mas quando o apito final soou na decisão do Mundial Intercontinental contra o PSG, algo muito maior começou a se movimentar nos bastidores da Gávea. A atuação de De La Cruz naquele jogo não foi apenas boa, ela foi simbólica, ela foi definitiva. E ela abriu um caminho que, até então, parecia nebuloso, cheio de especulações, dúvidas e manchetes sobre um possível retorno ao River Plate. Mas ninguém imaginava que o próprio jogador iria tomar uma atitude tão clara e tão direta logo após a final. Uma atitude que, para muitos, muda completamente o destino do Flamengo em 2026. De La Cruz entrou em campo com uma intensidade diferente, era visível. Um jogador com fome, com propósito, com uma vontade que transparecia em cada toque, cada aceleração, cada tentativa de quebrar as linhas do PSG, e quando chegou o momento mais tenso da decisão, aquele instante em que a frieza molda ídolos e destrói carreiras, o uruguaio fez o que ninguém conseguiu fazer, converteu o pênalti, um único pênalti, mas suficiente para marcar a partida como sua. Isso mudou tudo, inclusive a percepção da torcida, que vinha dividida sobre sua permanência. O curioso é que, nos bastidores, a história já estava sendo escrita, enquanto muitos portais noticiavam sondagens, propostas e supostos contatos do River Plate, o meia tomava uma decisão que surpreenderia até membros do próprio elenco. Ele já sabia o que queria, ele já tinha concluído sua análise. E, ainda no vestiário, naquela mistura de frustração pela derrota nos pênaltis e orgulho pela atuação coletiva, De La Cruz começou a dizer, em conversas reservadas, que algo precisava ser revelado. O jogador vinha sendo cobrado desde que chegou ao Flamengo, pela expectativa de ser protagonista, pelo valor pago, pela comparação inevitável com o futebol que apresentou no River Plate. Ele sabia disso, ele sentia isso. E, de certa forma, carregava essa pressão como uma espécie de promessa não cumprida. A temporada de 2025 foi marcada por altos e baixos, lesões, períodos de adaptação e uma oscilação que deixou torcedores divididos, mas também foi marcada por lampejos, por partidas em que ele mostrou exatamente por que é considerado um jogador diferenciado, e a final do Mundial foi uma dessas partidas. No dia seguinte ao jogo, quando a imprensa começou a especular uma debandada de jogadores e possíveis negociações, o uruguaio decidiu agir. Ele falou com José Botto, ele falou com Felipe Luiz, e suas palavras foram diretas. Ele quer ficar, custando o que custar. Ele quer permanecer no Flamengo em 2026, demonstrar seu valor, cumprir a promessa que sente ter deixado pendente. Ele vê potencial em uma preparação física mais forte, em uma pré-temporada completa, em um planejamento adequado. Ele sabe que pode entregar mais, e afirmou isso com convicção. A decisão surpreendeu, não porque o Flamengo não o valorizasse, mas porque muitos acreditavam que o River Plate seria seu destino natural. Gallardo queria sua volta. A imprensa argentina dava o retorno quase como certo, mas De La Cruz pensou diferente. Ele acredita que deve algo ao torcedor que o abraçou, aos companheiros que confiaram nele e ao técnico que sempre fez questão de defendê-lo em público. Para ele, abandonar agora seria abandonar pela metade. E se você quer acompanhar cada passo dessas decisões importantes que vão moldar o Flamengo em 2026, já se inscreva no canal, porque muita coisa ainda vai acontecer nas próximas horas e você não vai querer ficar para trás. Quando De La Cruz chamou José Botto para conversar, o diretor não imaginava que ouviria algo tão firme. Nos bastidores, já se discutia a possibilidade de reformular o elenco, negociar alguns jogadores, reorganizar o setor de meio-campo. Havia dúvidas sobre o futuro do uruguaio, dúvidas alimentadas por notícias vindas da Argentina, por declarações de ex-companheiros do River e por análises de comentaristas que acreditavam que o estilo do futebol brasileiro não estava favorecendo seu jogo. Mas, quando o meia entrou na sala e fechou a porta, tudo mudou. Ele foi claro, direto e sem rodeios. Quer ficar no Flamengo. E mais que isso, quer provar seu valor. Botto ficou impressionado com a postura. O uruguaio explicou que se sente em dívida não apenas com o clube, mas com a própria carreira. Disse que sabe o que é capaz de entregar quando está no auge físico, que entende a expectativa e que não pretende fugir da responsabilidade. Ele deixou claro que não quer ser avaliado apenas pelo que fez no River Plate, nem pelo que ainda não conseguiu entregar no Flamengo.
quer ser avaliado pelo que fará daqui para frente, com uma temporada completa, com uma pré-temporada sólida e com a confiança total do técnico Filipe Luís, o treinador. Aliás, é peça fundamental nesse processo. Filipe sempre foi um admirador do estilo de De La Cruz. Desde antes de assumir o Flamengo, já estudava o jogador, identificava características que poderiam ser potencializadas dentro de seu modelo de jogo. Em entrevistas, chamou o uruguaio de peça de altíssimo nível, um jogador capaz de alternar ritmo, de acelerar o jogo entre linhas, de criar espaços onde ninguém vê. Filipe enxerga nele um ativo técnico que muitos analistas acabam subestimando e, ao ouvir do próprio jogador que ele deseja permanecer para reconstruir seu caminho, o treinador ficou satisfeito. A verdade é que De La Cruz sempre esteve nos planos, mas havia receio de que a pressão externa pudesse empurrá-lo de volta ao futebol argentino. O que pesa a favor dessa permanência é algo que nem sempre aparece nas estatísticas: a identificação. De La Cruz sentiu algo especial no Flamengo. Mesmo diante das críticas, ele sentiu o apoio quando mais precisou. Nas redes sociais, muitos torcedores reconheceram sua postura na final contra o PSG. Admiraram não apenas o pênalti convertido, mas a atitude, a coragem e a entrega. Isso tocou o jogador de uma forma especial. Foi como se, pela primeira vez, ele sentisse que a torcida estava olhando para ele com o mesmo respeito que tinha durante os anos de River Plate. Esse sentimento se fortaleceu ainda mais nas conversas com o elenco. Companheiros de vestiário destacaram sua evolução física no segundo semestre e sua importância tática. Saúl, que formou uma dupla extremamente eficiente com ele na final, afirmou que o meia uruguaio é um dos jogadores com maior leitura de jogo do elenco. Jorginho, outro destaque da temporada, comentou que a presença de De La Cruz em campo facilita a movimentação ofensiva, porque obriga a marcação adversária a fechar espaços. Além disso, existe um fator que o torcedor nem sempre vê: o empenho nos treinos. Mesmo enfrentando problemas físicos no início da temporada, De La Cruz se destacou por sua disciplina, nunca faltou, nunca colocou desculpas, nunca tirou o corpo fora. E é esse tipo de perfil que Filipe Luís valoriza. Jogadores que querem crescer, que querem evoluir, que não têm medo de cobrança e que se comprometem com o processo. Mas havia uma pergunta no ar, talvez a mais importante: o Flamengo quer aproveitar De La Cruz em 2026? Essa resposta, embora ainda não oficializada publicamente, começou a se tornar evidente nos bastidores. O clube entende que não faz sentido abrir mão de um jogador com potencial tão grande, especialmente quando o próprio atleta demonstra desejo de ficar. E mais do que isso, quando o treinador acredita que ele será peça-chave no esquema da próxima temporada. A permanência do uruguaio não é apenas uma decisão esportiva, é uma decisão simbólica. Representa continuidade, representa maturidade e representa a construção de um time que não desaba depois de uma derrota difícil, que não desmonta por causa de rumores, que não se deixa levar pela pressão externa. De La Cruz quer fazer parte desse processo, quer estar no Flamengo não porque é mais fácil, mas porque é mais desafiador. E para um atleta competitivo, isso faz toda a diferença. E antes de seguir para as próximas informações e revelações que vão definir a temporada de 2026, já se inscreva no canal e ative o sininho. Você vai entender, na próxima parte, como essa decisão mexeu com o vestiário e o que isso significa para o futuro imediato do Flamengo. A decisão de De La Cruz mexeu profundamente com o ambiente interno do Flamengo. Quando um jogador desse nível bate no peito e assume que quer continuar, mesmo diante de críticas, rumores e pressão, o vestiário muda. E mudou. Os líderes do elenco receberam a notícia como um sinal de força, como uma demonstração de que o grupo está unido em torno de um objetivo maior para 2026. O sentimento é de reconstrução imediata, mas não no sentido de recomeçar do zero. É reconstrução com base no que deu certo, no que funcionou, no que mostrou potencial. E De La Cruz faz parte desse núcleo. O uruguaio, ao comunicar sua vontade de ficar, tocou em algo que muitos jogadores comentaram nos bastidores: a sensação de que o Flamengo está prestes a iniciar uma fase ainda mais dominante. Filipe Luís, com seu estilo profissional e sua visão tática muito acima da média, tem conseguido extrair do elenco uma maturidade competitiva que impressionou até o PSG.
Luiz Henrique, após a final, deixou claro publicamente: o Flamengo foi o adversário mais duro da temporada. Isso repercutiu no futebol europeu. Isso deu peso à permanência de De La Cruz. Jogar em um time que impõe respeito internacionalmente faz diferença. Para muitos jogadores, isso vale mais que retorno financeiro imediato. E tudo isso influencia a diretoria. José Botto sabe que, para 2026, não basta apenas contratar, é preciso manter uma espinha dorsal bem construída. Com a saída de alguns nomes e a chegada de reforços pontuais, o Flamengo quer alinhar continuidade e qualidade. Nesse contexto, De La Cruz se torna ainda mais importante. Ele é o tipo de jogador que, quando está bem fisicamente, entrega dinâmica, profundidade, ritmo, intensidade, condução de bola e capacidade de quebrar linhas. Esse perfil é raro. E Felipe sabe que construir um meio-campo com Saúl, Jorginho, De La Cruz e mais uma peça que deve chegar é o caminho para elevar o time de patamar, mas existe outro ponto crucial. De La Cruz comunicou sua permanência com um motivo claro: quer devolver ao torcedor tudo o que ainda não conseguiu apresentar. Essa frase, inclusive, circulou entre os jogadores e repercutiu internamente. A ideia de dívida esportiva criou uma identificação maior. Porque o Flamengo não é um clube comum, é um clube que cobra, que pressiona, que exige, mas também abraça quando vê entrega. E o torcedor percebeu isso na final contra o PSG. Mesmo após a derrota nos pênaltis, o uruguaio foi um dos jogadores mais elogiados. Foi o único a converter sua cobrança. Foi o único que manteve a frieza em um momento de caos emocional. Isso ficou gravado. A pergunta que circulava entre os torcedores era simples: ele vai ficar ou vai sair? Agora, a resposta está clara, mas a permanência não é apenas uma confirmação, é uma declaração de intenção. De La Cruz quer ser protagonista em 2026, quer iniciar a temporada desde o primeiro dia de pré-temporada, quer trabalhar com Felipe de forma contínua, quer construir entrosamento com Saúl e Jorginho, quer ter sequência de jogos sem interrupções físicas. E o Flamengo entende que, com esse cenário, o potencial de explosão do jogador é enorme. O impacto no elenco também é financeiro e estratégico. Uma possível saída de De La Cruz obrigaria o clube a buscar no mercado um jogador de características semelhantes, algo extremamente difícil e caro. Jogadores com essa versatilidade ofensiva, com essa capacidade de alternar ritmo e com essa leitura de jogo não surgem com facilidade, e quando surgem, custam caro e exigem adaptação. Ao manter o uruguaio, o Flamengo reduz riscos, preserva a continuidade e fortalece seu modelo de jogo para a temporada. Outro ponto que deve ser destacado é a relação de Felipe Luiz com o jogador. Eles se conversam constantemente sobre posicionamento, sobre ritmo, sobre decisões dentro de campo. Felipe acredita muito no potencial do uruguaio e sabe que, com uma pré-temporada completa, seu desempenho pode se transformar radicalmente. Existe uma confiança mútua. E isso pesa demais. Um jogador que se sente respaldado pelo técnico tende a render acima da média, e esse é exatamente o caso. E antes de revelar na quarta e última parte o que essa decisão representa para a estratégia geral do Flamengo em 2026 e como isso afeta contratações, vendas e o plano tático da comissão técnica, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Sua participação fortalece o trabalho e garante que você receba sempre as principais notícias do Mengão com profundidade e análise. A decisão de La Cruz muda completamente a rota do Flamengo para 2026. Não é apenas mais um jogador querendo ficar, é um jogador que, mesmo em meio a rumores de saída, escolhe permanecer porque acredita no projeto, na comissão técnica, no elenco e, principalmente, no momento que o clube está vivendo. E isso cria uma leitura clara dentro da diretoria. Se um atleta com mercado forte na Europa e na América do Sul decide que o melhor lugar para evoluir é o Flamengo, significa que o ambiente, a estrutura e o trabalho de Felipe Luiz estão caminhando na direção certa. E esse é justamente o ponto que mais anima o torcedor. O Flamengo de 2026 não será uma reformulação completa, e sim um ajuste fino, algo que o clube não faz há anos. Em vez de mudanças bruscas e desesperadas, a diretoria quer trabalhar com continuidade.
O time finalista do Intercontinental, que deu enorme trabalho ao PSG e recebeu elogios explícitos de Luiz Henrique, não será desmontado, será reforçado, e a permanência de De La Cruz é a primeira confirmação disso. Internamente, a diretoria entende que 2025 foi o ano do encaixe. Felipe assumiu no meio da temporada passada, montou seu modelo em plena competição e, mesmo assim, entregou 4 títulos e levou o time a uma final internacional contra o maior orçamento do mundo. Agora, 2026 é o ano da consolidação, e não existe consolidação sem continuidade. Por isso essa escolha do uruguaio é tratada como um marco. Ele escolheu participar do próximo ciclo, escolheu fazer parte da evolução coletiva. Escolheu acreditar que ainda existe espaço para mostrar o jogador que encantou o River Plate. E mais, a permanência de De La Cruz influencia diretamente o planejamento de contratações do Flamengo. Com ele garantido, o clube não precisa buscar um meia construtor para ocupar a mesma função, o que libera recursos para outras áreas consideradas prioritárias, como zaga e ataque. Felipe Luiz quer ampliar o repertório ofensivo do time, ter um elenco ainda mais dinâmico e aumentar a intensidade de marcação no meio-campo. E tudo isso passa por jogadores como De La Cruz, que se adaptam rápido ao estilo, têm leitura tática e conseguem executar funções defensivas e criativas ao mesmo tempo. No vestiário, a notícia trouxe um sentimento de estabilidade. De La Cruz é um jogador extremamente respeitado pelo elenco, não apenas pela técnica, mas pelo profissionalismo. Jogadores como Saúl, Jorginho e Samuel Lino comemoraram internamente o fato de o uruguaio ficar. A leitura é simples. Quando atletas desse nível escolhem permanecer, significa que o clube está no caminho certo, e isso atrai mais jogadores. Isso facilita negociações futuras. Isso reforça o tamanho do Flamengo no cenário internacional. E existe um detalhe importante. A torcida. De La Cruz percebeu, desde a final do Intercontinental, que algo mudou na relação dele com a massa rubro-negra. O pênalti convertido, a postura em campo, a intensidade, o esforço para conduzir o time em momentos decisivos. Tudo isso gerou identificação. A torcida começou a olhar para ele com mais confiança. E jogadores sentem isso. Jogadores sabem quando a arquibancada abraça. E o uruguaio não quis desperdiçar essa virada de chave emocional. Ele quer continuar porque sabe que 2026 pode ser o ano em que esse vínculo se consolida de vez. Agora, o cenário é claro. Cabe ao Flamengo utilizar essa permanência como pilar para montar um elenco ainda mais competitivo. A diretoria já trabalha com a ideia de 3 reforços pontuais, negociando saídas estratégicas e planejando uma temporada de calendário mais pesado. A Libertadores volta a ser prioridade máxima. O Brasileirão exige regularidade desde o início e o Intercontinental de 2026 será tratado como objetivo real, não como novidade. E De La Cruz está no centro desse planejamento. Antes de eu fechar o arco final sobre como essa decisão impacta diretamente a estratégia financeira e esportiva do Flamengo e o que isso significa para o torcedor em 2026, já deixa seu like e se inscreve se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais a impulsionar nosso conteúdo e garante que você receba todos os próximos capítulos do Mengão de forma imediata.